Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja multiplicada na sua vida. Eu espero que você esteja bem. Aqui quem fala é Renan Vieira. Seja muito bem-vindo a esse vídeo, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu já te peço, se inscreve aí no canal se você acha que esses conteúdos são relevantes para a sua vida, né, tem sido abençoador para você. E propaga, né, joga no grupo da igreja, joga no grupo dos WhatsApps aí, da família, de tudo, tá? E fica à vontade para a propagação, porque o nosso único intuito é que o evangelho seja divulgado, é a divulgação do evangelho para que o nome de Jesus seja glorificado. Certo? Hoje eu vim tirar uma dúvida bem recorrente da maioria do povo que me segue, da maioria das minhas ovelhas, dos meus amigos, enfim. Renan, como prepara um sermão do zero? Como eu preparo uma pregação do zero? Muitas pessoas têm essa dúvida, tá? E eu separei aqui uma aula completa, eu separei aqui alguns aspectos que eu utilizo, lembrando, vale ressaltar que tudo aquilo que eu vou falar aqui é com base na minha experiência, naquilo que eu tenho feito para a pregação, naquilo que eu tenho feito para ministrar a palavra. Eu sei que cada pregador tem o seu, né, tem a sua liturgia, cada pregador tem a sua sequência de preparação, cada pregador tem a sua maneira diferente de colocar os pontos, né? Mas tudo isso aqui eu espero que te ajude, é a minha maneira de fazer, eu sei que cada um tem a sua, tá certo? Mas se você deseja aprender comigo, fica nesse vídeo até o final, que eu tenho certeza que vai ser extremamente abençoador para você, né? Vamos tirar essa dúvida. Por onde eu começo? O que é que eu faço? O que é que eu preciso fazer? Bom, a primeira coisa que você precisa entender é que a gente não vai ministrar nada da nossa cabeça, então a gente vai ministrar aquilo que o Senhor, aquilo que o Espírito Santo vai ministrar ao nosso coração, aquilo que o Espírito Santo vai trazer de ensinamento ao nosso coração. Então o interessante é sempre manter uma vida de oração constante, né? Para quê? Para que o Espírito Santo ele consiga ministrar ao meu coração aquilo que ele quer falar para a igreja. Porque muitas vezes nós preparamos uma pregação, nós preparamos uma palavra, muitas vezes até caprichamos, cuidamos de todos os aspectos, de toda a parte da teologia, de toda a parte da organização do sermão, a organização do texto, da oratória, tudo muito técnico, tudo muito maravilhoso, mas na verdade o que é que Deus quer falar com a igreja? Então o que nós precisamos estar preocupados é nessa sensibilidade espiritual do que é que Deus quer passar para o povo. Quais as necessidades da igreja, o que é que a igreja precisa ouvir, o que é que os irmãos estão precisando ouvir. Não é o que a igreja quer ouvir, isso é importante ressaltar. É o que a igreja precisa ouvir. Nós, como pastores, como líderes, como ministros, como pregadores, nós não vamos estar em um ambiente ministrando o que a igreja quer ouvir, mas o que a igreja precisa ouvir, tá? Então, um dos primeiros aspectos que nós precisamos ter muito cuidado é justamente com isso, né? Para não ministrar, não tá massageando o ego das pessoas, não tá, né, fazendo várias coisas que não condizem com a realidade verdadeiramente da verdade do Evangelho, com a realidade da verdade bíblica, né? Com aquilo que nos é dado como missão, né? Então nós precisamos entender esse aspecto, tá? Então é isso. Primeiro a gente saber disso e vamos para uma parte que é bem interessante, que é os tipos de sermão. Renan, por onde eu vou começar? A primeira coisa é a gente conhecer os tipos de sermão, porque o começo ele pode variar de acordo com o sermão mencionado, de acordo com a escolha que você vai fazer do tipo de sermão. E é interessante falar isso até para conhecimento, para que você guarde isso no seu coração. Vamos lá. Os tipos de sermão. O primeiro, o sermão temático, que é um dos mais usados, tá? Um dos mais usados, um dos mais utilizados pela maioria das pessoas. Então, Renan, o que é o sermão temático? Você escolhe um tema específico. Ah, eu vou falar sobre o amor de Deus. Eu vou falar para casais. O tema é santidade no casamento. O tema é relação conjugal. O tema é comunicação no lar. Então, assim, às vezes você escolhe um tema específico e você vai reunir uma lista de versículos específicos sobre o tema que você escolheu. Tá? Então, você pega um tema e aí você pega vários textos e vai usando os textos de forma... às vezes isso é bom, mas tem alguns problemas que a gente vai falar mais para frente. Então, o sermão temático basicamente é isso, tá? Você escolhe um tema específico, escolhe as passagens que você quer utilizar e vai construindo, né, a partir de alguns aspectos que a gente vai vendo no decorrer do desenvolvimento do sermão, tá? O sermão textual, né, que você usa um versículo ou um trecho como base e foca nas palavras ou frases do próprio texto. O sermão textual ele é um sermão onde você vai expor o texto e ficar apenas naquele texto propriamente dito. É claro que salvo as exceções, mas o sermão textual
é a exposição literal do texto bíblico. Literalmente você está fazendo uma exposição do texto. Então, o interessante é que você fique naquele texto, que você esmiúce aquele texto o máximo que você conseguir, aquela passagem que você escolheu. Então, esse é o sermão textual. E o sermão expositivo. O sermão expositivo, que é o nosso foco, que é o que eu tenho gastado, investido, melhor dizendo, tempo da minha vida de ministrar sobre isso. Ele é o mais trabalhoso de todos, mas ele expõe o texto dentro do seu contexto histórico, literário e teológico, versículo por versículo ou trecho por trecho. O foco não é o que o pregador quer dizer, mas o que o texto bíblico diz. E é interessante o sermão expositivo porque ele extrai a mensagem do texto e ele aplica na pessoa que está ouvindo, no ouvinte. Então isso é muito importante do sermão expositivo, que é a grande diferença do sermão textual. O sermão textual ele é um sermão onde você vai explicar o texto bíblico, onde você vai esmiuçar o texto bíblico a nível de conhecimento, a nível de sabedoria. Claro que o texto bíblico ele é riquíssimo, mas a grande sacada da pregação é justamente você tirar uma lição do texto, é você tirar um ensinamento do texto. É o que aquela passagem bíblica vai afetar na minha vida, vai mudar na minha vida, as lições que a gente consegue tirar, os ensinamentos que a gente consegue tirar, como eu consigo aplicar aquela passagem no meu dia a dia. Essa é a função do sermão. Na verdade, toda a pregação, já dizia o grande professor Hernandes Dias Lopes, um dos maiores pregadores do Brasil, ele já falava uma coisa interessante. Todas as vezes que você for ministrar, você precisa entender que tem uma grande interrogação na cabeça do seu ouvinte. Né? O que é que esse texto tem a ver comigo? Né? O que é que essa passagem bíblica tem a ver com a minha vida? O que é que Abraão consegue me ensinar? O que é que Isaac consegue me ensinar? O que é que Moisés consegue me ensinar? Então, todas essas passagens bíblicas, esses personagens bíblicos, eles carregam ensinamentos, eles carregam lições, eles carregam aplicações que podem ser sim levadas para a nossa vida facilmente. Então essa é a grande missão do pregador, é tirar do texto bíblico a aplicação na vida do ouvinte. Isso é maravilhoso, tá bom? Então são esses 3 tipos de sermão, claro que tem diversos aspectos, você pode até conseguir meio que misturar, fazer alguma coisa específica, mas enfim, tudo isso é importante que você saiba para você conseguir alinhar. Beleza, Renan, o meu sermão ele é temático. Então, como é que eu começo? A primeira coisa que você deve fazer quando você vai começar é escolher o tema. Se o seu sermão é temático, a primeira coisa que você vai fazer é escolher um tema. Beleza, Renan, já escolhi o tema. O meu tema é o amor de Deus. Então, você vai reunir a quantidade de versículos específicos sobre o amor de Deus e você vai construir um desenvolvimento. Né? Saber o amor de Deus, geralmente, vamos supor, vamos lá. Você escolhe um texto bíblico de João 3,16, por exemplo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí você vai falar sobre o plano da salvação, que Jesus ama o pecador, né, que deu a vida pelo pecador. Aí você pode pegar o texto de Romanos, capítulo 5, versículo 8, que Deus prova seu amor para conosco quando nós ainda éramos pecadores. Enfim, diversas passagens que falam sobre o amor de Deus, né, que Deus é amor, que Deus ama, que Deus está com os braços estendidos para salvar. Então, são diversos pontos que você pode abordar fazendo um desenvolvimento acerca do plano de salvação. Porque não tem nada mais importante dentro do Novo Testamento do que o Cristo morto, né, ressurreto e glorificado. Então, o que é que você pode fazer sobre o amor de Deus? Fazer essa aplicação. O amor de Deus foi de tal maneira que enviou o Filho para morrer na cruz em nosso lugar. Então, e a partir daí você vai construindo a passagem, tá? O sermão textual, diferente do sermão temático, o sermão textual e o sermão expositivo, você não vai escolher o tema primeiro. Você vai escolher o texto bíblico, tá? Qual é o texto bíblico que eu vou usar como base? Então eu coloquei aqui o texto bíblico de Filipenses capítulo 5, Filipenses capítulo 2, versículo 5, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa escolher quando a gente vai ministrar um sermão expositivo ou um sermão textual é o texto bíblico. Presta atenção numa coisa. Nunca, em hipótese alguma, jamais, não faça isso. Nunca ministre um sermão sem primeiro ler a passagem bíblica, sem primeiro
identificar qual é a passagem bíblica, até mesmo no sermão temático. Às vezes as pessoas elas têm um costume horrível de ministrar, falar, e no final, para não ficar só nas minhas palavras, eu vou citar um texto bíblico. Não faça isso. O texto bíblico, ele é o rei do sermão. O texto bíblico, ele é a parte principal, ele é me permite usar essa linguagem, ele é o soberano da pregação. Né? A mensagem ela é extraída do texto bíblico, a mensagem ela é tirada do texto bíblico. Então, me permita usar essa linguagem, até mesmo no sermão temático, nós precisamos estar totalmente pautados nas Escrituras. E essa é a grande questão, né, que a gente pode falar aqui, da problemática de cada um. Né? O sermão temático ele tem qualidades. Qual é a qualidade do sermão temático? Né? As 3 principais qualidades. Primeiro, ele é didático, ele é claro, então a gente pode trabalhar de diversas formas, né? A gente pode fazer uma apresentação, a gente pode fazer um slide, a gente pode fazer uma abordagem mais didática. Ele é ideal para abordar assuntos específicos. Então, por exemplo, hoje eu quero falar sobre sexualidade, hoje eu quero falar sobre santidade, hoje eu quero falar sobre casamento, hoje eu quero falar sobre escatologia, hoje eu quero falar sobre o plano de salvação. Então, quando você escolhe um tema específico e começa a abordar aquele tema, é maravilhoso. Então, por exemplo, a gente vai ver um aspecto do sermão expositivo, que é o sermão que eu mais gosto de pregar, mas a gente vai ver um aspecto que no sermão expositivo fica um pouco mais complicado de você, dependendo do ambiente onde você vai ministrar, fica um pouquinho mais complicado de você escolher o sermão expositivo. Né? Então, como por exemplo, vou pregar para casais, será que vai dar para expor um texto bíblico? Será que vai dar para você esmiuçar versículo por versículo, explicar todo o contexto, criar aquela pregação expositiva maravilhosa? Talvez, eu acho que estruturar um sermão temático dentro de uma preparação de um culto para casais vale mais a pena. Então a gente vai ver todas essas questões, tá? Então, qualidade. Quais são as qualidades do sermão temático? Primeiro, ele é didático, ele é claro, ele é ideal para abordar assuntos específicos. Segundo, ele facilita a aplicação direta à vida da igreja. Verdadeiramente, o sermão temático, você começa a fazer várias aplicações, não só no final, como é no sermão expositivo, porque o sermão expositivo primeiro você lê o texto, depois você explica o texto, depois você aplica o texto. Então a aplicação ela é no final. E diferente do sermão temático, que toda hora você vai estar trazendo elementos que fazem parte da vida da pessoa a todo momento. Então isso é interessante, tá? E dá liberdade de você conectar vários textos bíblicos. Né? O que é um problema dentro dos outros tipos de sermão, que você não tem tanta essa liberdade de puxar. Por quê? Vou te dar um exemplo. É interessante. Tem gente que começa a pregar, cita um texto bíblico, e aí começa a pregar, e daqui a pouco você passa a não mais entender por que ela citou aquele texto. Né? Então, a grande questão do sermão temático é isso. É que muitas vezes você cita texto e daqui a pouco você cita outro texto, daqui a pouco você cita outra passagem, e muitas vezes as passagens que você citou, elas não têm relação nenhuma, nem histórica, nem contextual, e nem correlação de nada, e muitas vezes fica muito difícil de você pegar um texto fora de contexto, tá? Então a gente vai... É um problema, na verdade. E quais são os pontos fracos do sermão temático? Forçar texto fora do seu contexto original, que é o que eu falei, é você pegar um texto fora de contexto e você dizer que esse texto é paralelo sem ser, né? Ele é um texto que se conecta sem se conectar, e o risco de você impor uma ideia ao texto que ele não está falando, que ele não está comunicando, né? É o que a gente chama de exegese, não é uma exegese, né? Uma exegese seria você impor ao texto aquilo que o texto não está dizendo, você fala pelo texto e não deixa o texto falar, que é o que a gente faz no sermão expositivo, deixa a própria Bíblia explicar a Bíblia. É a Bíblia explicando a Bíblia. E isso é muito forte, tá? Vamos lá. O sermão textual, quais são as qualidades dele? Primeiro, o foco em um único texto ou versículo, então é uma das qualidades. Permite destacar partes importantes, palavras ou frases, então dá para você esmiuçar, por exemplo, quem estuda hebraico, dá para você pegar textos em hebraico, dá para você pegar os trechos no original e esmiuçar bem o que isso significa dentro do texto original, né? E mantém alguma fidelidade, né? Como eu falei, é o texto original. Então, esse contexto ele pode ser um pouco variável, porque o sermão expositivo também tem essa qualidade de manter a fidelidade ao texto original, e isso depende muito da versão que você está usando, tá? Então, eu acredito que se você mantém uma versão fiel verdadeiramente ao texto original,
até mesmo no sermão temático isso também é uma qualidade, tá? Então isso aqui não precisa se preocupar, tá bom? Então os problemas é você fragmentar o texto ignorando o contexto literário histórico. Então você corre o risco de fragmentar o texto ou ignorar alguns aspectos dele ou acontecer algum tipo de coisa semelhante, tá? Corre o risco de virar um sermão temático disfarçado e muitas vezes você corre o risco de ser cansativo, porque o sermão textual muitas vezes ele é cansativo de ouvir, porque às vezes a aplicação a aplicação para a vida do ouvinte, ela é um pouco mais demorada, ela é um pouco mais leve e muitas vezes você não consegue absorver, principalmente se for uma passagem complexa e complicada de interpretação, tá? E aí a gente vai para o sermão expositivo, né, que as qualidades são fantásticas, né? Mantém o texto no centro da mensagem. Isso para mim é o que é fantástico dentro do sermão expositivo, porque ele mantém o texto dentro do centro da mensagem, ou seja, a coisa mais importante dentro do sermão expositivo é o texto bíblico, tá? Respeita o contexto histórico, literário e teológico. Aprofunda a compreensão bíblica formando crentes maduros. Isso é muito forte. Favorece a autoridade da escritura e não da opinião do pregador. Ou seja, é a Bíblia soberana. É a escritura soberana, tá? Os problemas que ele tem, né? Os problemas que ele pode ser considerado mais difícil de preparar, eu concordo, de verdade, tá? Para mim isso não é um problema, mas verdadeiramente ele pode ser sim mais difícil de preparação, gastar mais tempo, mais dedicação. Requer conhecimento exegético, teológico, histórico, tá? Isso aqui não é um problema, isso aqui é solução, né, gente? Vamos estudar. Corre o risco de ser excessivamente técnico, cansando a audiência. Eu acho que isso aqui se encaixa mais no sermão textual do que no expositivo, porque dependendo da mensagem, você consegue ser muito didático, mesmo no sermão expositivo, tá? E, se mal aplicado, pode virar uma aula sem vida, e é verdade. Quando você aplica mal o texto bíblico, quando você faz uma exposição sem tanta motivação, uma exposição bíblica sem a unção, é por isso que tudo isso precisa estar lá banhado, carregado da unção do Espírito. Então é por isso que você precisa orar, é por isso que você precisa buscar, é por isso que você precisa se mover. Por quê? Para que o texto, para que o sermão ele não fique cansativo, para que o sermão ele não fique sem vida. Pastor, e é possível pregar e aquilo não ter vida? Depende do que da essência que o pregador carrega, depende de como o pregador chega naquela situação para pregar. Então, muitas vezes, queridos, nós preparamos a melhor pregação expositiva do mundo, cheios de detalhes técnicos, com um desenvolvimento maravilhoso, com tudo maravilhoso, mas sem a vida no Espírito, sem a unção do Espírito, sem a preparação na oração, no jejum, na consagração, e muitas vezes nós não conseguimos tocar verdadeiramente o coração das pessoas por meio da palavra, tá? Então esses são os pontos principais. Então eu escolhi um texto aqui que é Filipenses capítulo de número 2, versículo número 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, tá? Pois ele, a Bíblia diz aqui, subsistindo em forma de Deus, mas na verdade, deixa eu trocar aqui a versão, tá? A versão, deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Deixa eu trocar aqui mais uma vez. Essa aqui. Aqui, ó. Isso aqui é interessante. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, versículo número 5, agora o 6, que, existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo que devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou com soberania e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho aos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Renan, como você começaria a estruturar esse sermão? Como é que você começaria a estruturar esse sermão? Primeiro,
primeiro eu vou começar aqui com vocês. Primeiro, olha só. Eu colocaria aqui. Eu sempre gosto de dar título às minhas mensagens. Eu colocaria aqui. O mesmo sentimento que houve em Cristo, tá? Então, o mesmo sentimento que houve em Cristo. Aí, primeiro, contexto, tá? Eu coloco aqui em cima, ó, texto base. Filipenses 2:5. E aqui, a partir daqui eu vou construindo, tá? Tô ensinando vocês na prática aqui. E aqui eu vou construindo. O título, o mesmo sentimento que houve em Cristo. Isso aqui vocês fiquem à vontade. Vocês podiam colocar aqui a humildade de Cristo, Cristo como exemplo para os irmãos, Cristo, o exemplo maior, o Cristo exaltado, o Cristo glorioso. Aqui vocês ficariam à vontade para colocar o título que vocês quiserem, tá? Aí o título aqui, o mesmo sentimento que houve em Cristo, texto base, Filipenses capítulo 2, versículo 5, contexto, aí eu colocaria. Essa carta, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo. Isso aqui eu não vou escrever, que é para não ficar cansativo para você. Mas essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, e aí, provavelmente, Paulo estava preso, né? A situação em que Paulo se encontrava no momento, Paulo estava preso, e chama a igreja para a unidade. Então, o contexto, e inclusive, se você for ler os versículos anteriores, Paulo justamente está chamando a igreja para a unidade, né? Quando a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 4, Paulo faz um apelo à unidade, à humildade, pede que os irmãos estejam unidos em amor, estejam unidos no mesmo propósito, unidos no mesmo espírito. Então, qual é o contexto aqui? Unidade, tá? Unidade, um chamado à humildade. Aí você pode colocar aqui, chamado à humildade. Aí você pode colocar aqui que a igreja de Filipos, né, que é a cidade, deixa eu colocar aqui, como era uma região na Grécia, né, a igreja de Filipos, ela era na Grécia, né, dentro da Macedônia, era junto num aglomerado ali dentro da Macedônia, e a igreja era na Grécia. É uma coisa interessante. A cultura grega, ela é uma cultura, era uma cultura pagã, né, naquela época, que justamente trazia uma consciência de autodependência, trazia uma consciência de orgulho, trazia uma consciência do ser humano estar no centro das atenções, trazia uma consciência do ser humano, do ego inflado do ser humano, porque o ser humano pode, porque o ser humano faz. Então, essa era sempre o contexto, porque era uma cidade que... É por isso que Paulo traz esse ensinamento, né, de humildade, de unidade, de serviço, porque a cultura ela pregava justamente o oposto. Então você pode falar um pouco sobre esse contexto cultural, né? Então a igreja de Filipos precisava obter um ensinamento sobre humildade e unidade por causa da cultura regional. Então a cultura regional era justamente essa. O que é que predominava? A arrogância das pessoas, as pessoas sempre se achando mais do que os outros, sempre buscando fama e glória para si. Essa era a cultura, mas na verdade Paulo vem com um ensinamento maravilhoso. É por isso que Paulo diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus como algo que fosse se apegar. E aí a gente coloca assim, aqui, normalmente eu coloco assim, versículo 5. Versículo 5. A mesma mentalidade.
Porque olha o que Paulo diz, que haja em vós o mesmo sentimento. Quando a gente vai pegar isso no texto original, a mesma disposição mental. Que haja em vós o mesmo sentimento, a mesma disposição mental, a mesma mentalidade, a mesma forma de pensar, o mesmo parecer de Cristo Jesus. Então, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E que sentimento era esse? Um sentimento de auto-humilhação, um sentimento de humildade, um sentimento de se colocar de baixo, um sentimento de se colocar. Então, o meu contexto é justamente isso. Né? Se eu fosse começar a pregar aqui, eu diria, queridos, esse capítulo, o apóstolo Paulo ele começa num chamado à humildade. Devido ao contexto histórico e regional de onde aquela igreja estava, as pessoas não estavam interessadas em verdadeiramente servir, as pessoas não estavam interessadas em verdadeiramente se colocar debaixo, justamente por conta de uma cultura onde o ser humano é o centro das atenções, onde o ser humano quer glória e fama para si, quando na verdade Jesus vem nos ensinar o exato oposto. Então, o apóstolo Paulo, do versículo 5, ele diz que haja em vós a mesma mentalidade de Cristo Jesus, e essa mesma disposição mental precisa estar em nós, e aí eu já começo a expor o texto bíblico. O versículo número 5 diz que nós precisamos ter a mesma mentalidade de Cristo, né? A mesma mentalidade de Cristo nós precisamos ter. E isso é algo muito, 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 muito importante. Ele mesmo sendo Deus, aí eu coloco aqui, versículo de número 6. Mesmo sendo Deus, ele não se agarrou pelo fato de ser igual a Deus. Ou seja, a humildade, aí eu coloco aqui, a humildade de Cristo começa em abrir mão de sua glória. Em abrir mão de sua glória. Ou seja, a humildade de Cristo começa em abrir mão de sua glória. E aí eu já a partir desse ponto, queridos, muitas vezes a gente não entende a grandeza do que Jesus fez, porque muitas vezes aqui na Terra tem muitas pessoas que não estão dispostas a abrir mão de uma glória natural, sabe, de um glamour natural, muitas vezes o apego pelas riquezas, muitas vezes o apego pelas coisas materiais, muitas vezes o apego pelas posições, pelos cargos, muitas vezes até, a gente vê isso até muitas vezes dentro da igreja, dentro do meio cristão, as pessoas apegadas a cargos, as pessoas apegadas a bens materiais, a coisas dessa vida, quando na verdade o ensinamento bíblico aqui, né, o apóstolo Paulo cheio do Espírito Santo, reforçando para a igreja de Filipos, dizendo assim, a humildade de Cristo começa em quê? No abrir, porque ele abriu mão da sua glória. A Bíblia diz que ele se esvaziou, ou seja, ele não teve o fato de ser igual a Deus como algo que fosse apegar, ou seja, ele estava sentado no trono, ele estava acima de todas as coisas e ele decidiu se fazer homem, ele decidiu estar como alguém, como alguém semelhante ao homem, passivo de limitações, passivo de dores, passivo de fraquezas, ele estava disposto a ser como homem, como ser humano. E essa foi um dos maiores atos de renúncia, o maior ato de renúncia que alguém já poderia ter feito pelo ser humano é se fazer homem. Isso é grandioso. A igreja precisa abrir mão do orgulho, a igreja precisa abrir mão da vaidade, a igreja precisa abrir mão de status, e era algo que era presente naquela cultura grega. Aquela cultura regional onde aquela igreja de Filipos se localizava. Então você pode começar a abordar esses aspectos, tá? Então a humildade de Cristo começa em abrir mão de sua glória. Versículo número 6. E aqui você pode colocar diversas outras coisas, tá? Eu estou te dando um norte para você começar. E agora, Renan, e o versículo 7? O que é que diz o versículo 7? Vamos lá, vamos continuar a leitura aqui, ó. O versículo 7. Ele, existindo em forma de Deus, ou seja, mesmo sendo igual a Deus, ele não considerou o fato de ser igual a Deus como algo que fosse se apegar. Mas, pelo contrário, olha o que o texto diz. Esvaziou-se a si mesmo, ou seja, ele se esvaziou de tudo isso. Ele esvaziou-se, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Ou seja, versículo 7. O que é que a gente pode falar no versículo 7? Aí você vai expondo o texto. O versículo 7. Ele se esvaziou. Ele se esvaziou, tomando a forma de servo.
Isso é uma coisa interessante, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Jesus não só serviu, mas carregou a essência de servo. Ou seja, Jesus não só serviu, mas ele carregou a essência de servo. Ou seja, isso é uma coisa fantástica, isso é uma coisa gloriosa, isso é uma coisa maravilhosa. Jesus não, então, isso são vários aspectos que você pode abordar. Jesus carregou a própria essência de servo. E quantas vezes nós temos tantas dificuldades de servir, então você vai fazendo paralelos entre o texto bíblico e a vida da pessoa. Você vai fazendo conexões entre o texto bíblico e a vida da pessoa. E você vai lendo o texto, explicando o texto e aplicando o texto. Tá? Isso é maravilhoso. São 3 aspectos do sermão expositivo. Ler a passagem, explicar a passagem e aplicar a passagem, tá? Isso é muito forte. Então você está lendo a passagem, você está explicando a passagem, você está aplicando a passagem. Então ele era Deus, mas ele decide se fazer semelhante aos homens, né? E olha só, vamos continuar lendo. Versículo número 7. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Aí você diz, Renan, e aí, o versículo de número 8? Aí você vem aqui, versículo de número 8. O que é que a gente pode tirar? Do versículo de número 8, ele foi obediente até a morte. Aí você pode colocar assim, ó, sua obediência foi absoluta. Sua obediência foi absoluta, radical e dolorosa. Ele obedeceu até a morte, ele foi obediente até a morte, ou seja, ele perseverou, ele foi até o fim, ele não viu as dificuldades, ele não viu as circunstâncias na sua frente, ele foi fiel até o fim. Sabe? Aí você pode colocar aqui, em uma pequena aplicação dessa passagem, desse versículo 8. Você pode colocar assim, ó, o cristão não pode negociar princípios por conforto. Segundo, a obediência é um fruto de um coração rendido. E aí você faz algumas aplicações para a igreja. Então você expõe o texto bíblico e faz algumas aplicações para a igreja. O cristão não pode negociar princípios por confronto. Aí, Renan, pastor, como é que você faria nessa parte? Ele foi obediente até a morte, querido. E morte de cruz. Ele não viu limitações. Ele perseverou até o fim. Mesmo que fosse a morte. Aí você pode fazer uma aplicação de um texto que não está dentro desse texto específico, mas você pode até colocar aqui, ó. Só para você entender aqui, ó. Você pode até colocar aqui, ó. Mateus 26, versículo 36, que fala sobre o Getsêmani. Tá? No Getsêmani, ele orou ao Pai, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, o cálice amargo da ira de Deus. Ele tomou o cálice da ira de Deus para que eu hoje tivesse vida eterna, para que hoje a luz brilhasse na minha vida, para que hoje eu estivesse justificado em Cristo Jesus, para que hoje eu tivesse vida eterna, para que hoje eu fosse salvo, para que hoje eu estivesse vivendo um pleno relacionamento com Deus. Ele se ofertou, ele mesmo foi a oferta, ele se deu. Então, tem vários aspectos que a gente pode abordar aqui. Ele foi fiel até a morte. Aí você pode colocar, um cristão de verdade, ele não negocia princípios para o conforto. Jesus, ele não viu limitação, Jesus, ele não viu barreiras, Jesus, ele não viu dificuldade, ele foi fiel até a morte. Ele foi fiel até a morte. E aí você vai aplicando a passagem.
Aí aqui, o versículo de número 9. Pois, por isso, Deus o exaltou. Por que Deus o exaltou? Aí você vai ver. Por que Deus o exaltou? Porque ele se humilhou, porque ele foi obediente. Ou seja, se nós entendermos o que a cruz revela ao homem, o que a cruz revela sacrifício, a cruz revela morte. Inclusive, esse é o convite de Jesus. Se você quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome sua cruz. Ou seja, o evangelho é um convite para o sacrifício. O evangelho não é um convite para benefício. Aí você pode colocar aqui. O princípio do evangelho. O princípio do evangelho é que cada um carregue sua cruz para seguir Jesus. Então, aí a gente vai começar a construir, então você vai começar a elencar. Então, primeiro, o que é que eu faço? Renan, título, texto base, aí você pega o contexto, unidade, um chamado à humildade. A igreja de Filipos precisava obter um ensinamento sobre humildade e unidade por causa da cultura regional. E aqui você pode abordar várias coisas, os mais técnicos, né? Você pode colocar que Paulo escreveu essa carta preso em Roma, tá? Você pode colocar que Paulo escreveu essa carta preso em Roma. Você pode colocar até assim que a igreja estava localizada em uma cidade da Macedônia, tá? Da Macedônia, Grécia, tá? E aí você vai construindo, tá? Você vai construindo, né? Você vai construindo. Paulo escreveu essa carta em Roma, a igreja estava localizada em uma cidade da Macedônia, Grécia, unidade, um chamado humildade e tal. E aí você vai construindo. Então aqui é o contexto. Então aqui você vai fazer, nesse contexto, você vai fazer justamente a introdução. Nesse contexto você vai fazer justamente a introdução. Renan, como é que eu vou fazer isso? Você vai explicar para o teu público como você chegou. Qual é o contexto antes de chegar naquela passagem, né? Qual é o que estava acontecendo naquela... Qual era o sentimento que Paulo estava escrevendo aquilo? O que é que estava acontecendo naquela região para que Paulo escrevesse, né? Para chegar até essa passagem. E aí você começa a falar e tal, até que você comece a desenvolver. E qual é o desenvolvimento? É quando você começa a expor o texto bíblico. Aí aqui a gente coloca o desenvolvimento. Então, o desenvolvimento é a exposição da passagem. E aqui embaixo a gente coloca a conclusão. Renan, e o que é que eu coloco na conclusão? A conclusão é a aplicação. Então, eu posso colocar 3 coisas aqui para aplicar. Primeiro ponto da aplicação. Humildade. Terceiro, segundo, serviço. Aí, terceiro, humildade, serviço. Terceiro, obediência. Pronto. E aqui eu posso colocar diversas coisas. Aqui, ó. Humildade, eu coloco. Você está disposto a renunciar os seus prazeres e o seu conforto para agradar ao Senhor? Aí no serviço, seu coração
está seu coração está apenas nos benefícios ou no prazer de fazer a vontade de Deus e a obediência. Tome sua cruz e siga-me. E aí eu vou justamente aplicar, tá? E aí a conclusão é justamente a aplicação. Então, na humildade, você está disposto a renunciar aos seus prazeres e ao seu conforto para agradar ao Senhor, assim como Jesus fez, que saiu do seu conforto, do conforto de estar sentado no trono e veio para se fez carne, a Bíblia diz o verbo se fez carne, habitou entre nós. O serviço, seu coração está apenas nos benefícios, ou seja, você está interessado apenas nas bênçãos, você está interessado apenas nos status, você está interessado apenas em aparecer, ou teu coração é um coração de servo, ou você quer fazer a vontade do Senhor, ou você quer trabalhar para o Senhor, ou você quer servir com um coração alegre. Obediência, tome sua cruz e siga-me. E aí você faz uma aplicação para a igreja. E aí a gente pode continuar. Por isso Deus também o exaltou. Por que Deus o exaltou? Você quer ser exaltado? Se você quer ser exaltado, você precisa aprender a se humilhar. Você precisa aprender a obedecer. Você precisa aprender que o evangelho é um ambiente de sacrifício. Um ambiente onde você vai estar dando a vida por outras pessoas. Então, olha só, Deus o exaltou. Por que Deus o exaltou? Porque ele foi fiel. Deus o exaltou com soberania. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão na terra, no céu, na terra e embaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus é Kyrios, né, no grego, que Jesus é Senhor para a glória de Deus, Pai. Ou seja, não tem nada nessa terra. Aí você pode fechar com chave de ouro. Nada nesse mundo que se compare à grandeza de Deus. Nada nesse mundo que se compare à majestade do Senhor. Nada nesse mundo que se compare a tudo aquilo que Jesus representa, a tudo aquilo que Ele é. Porque essa terra, ela tem, né, um rei. E esse rei é o Senhor Jesus. Tudo está sobre o seu comando. A palavra de Deus, olha só esse texto glorioso, a palavra de Deus diz que o nome de Jesus detém toda a autoridade. E aí você pode, não existe nada que se renda a esse nome, não existe nada que se compare a esse nome, não existe nada que detenha maior domínio e autoridade do que esse nome. Então, aí você pode finalizar. Tudo está debaixo da autoridade desse nome. Então, queridos, esse basicamente é o que eu sigo. Pode acrescentar algumas coisinhas a mais? Talvez eu não sei se você esperava que eu fosse um pouquinho mais técnico, mais detalhista, mas eu acho que mais detalhista do que isso não tem como. Então isso é o que eu sigo, é o que eu falei para vocês, elenquei aqui sobre os problemas, né? Existem essas 3 possibilidades de sermão. Você pode escolher um tema específico e reunir vários textos sobre esse tema, não tem problema, tá? Você pode pegar um sermão mais técnico, mais textual. Geralmente, quando a gente vai ministrar uma aula, que a gente precisa ficar apenas naquele texto bíblico, é interessante o sermão textual, porque ele faz com que você fique preso ali. Então isso é muito bom, né? Pra gente que viaja demais. Às vezes você pega um pregador que vai num texto, depois vai no outro, depois vai no outro. Então é importante manter o pregador fixo ali, tá? Então esse sermão ajuda, né? E o sermão expositivo, que é o que eu amo de paixão, é o que eu tenho feito. Então o sermão expositivo é isso. Primeiro, lê o texto. Leia o texto. A primeira coisa que você tem que fazer quando você escolher o texto, né, antes de orar, de se consagrar, toda aquela coisa, não esqueça de orar. A tua consagração é importante. Saber o que Deus quer passar para a igreja. E se o pastor, vamos supor, receber um convite para pregar, se ele já te der o tema, então você vai escolher o texto bíblico em cima daquele tema, né? Escolher a passagem bíblica em cima daquele tema específico. Então isso é interessante, tá? Então,
o sermão, cada sermão tem a sua particularidade, mas é importante a gente saber os pontos bons, os problemas que cada um causa, né? Mas o sermão expositivo ele é maravilhoso. Então leia o texto bíblico até você ter o texto cravado na sua cabeça. Leia muito o texto, conheça o contexto, tá? Você vai errar? Você pode errar. Só que no sermão expositivo é mais difícil. Né? Você evita uma série de erros. No sermão expositivo, a probabilidade de você errar pregando um sermão expositivo é muito difícil. A probabilidade de você errar é muito pouca, a chance é muito pouca. Por quê? Porque você vai estar 100% baseado nas escrituras, tá? Tudo bem? Tudo certinho? Eu espero que tudo isso tenha sido relevante para você, que você tenha gostado desse conteúdo. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Renan, por que você fica repetindo isso? Ativar o sininho das notificações, porque quando você não está com o sininho ativado, né, todas as vezes que subir um vídeo novo, você não vai ser notificado, você não vai ser avisado. Então o YouTube ele avisa os inscritos que tem vídeo novo. Então ativa o sininho das notificações e fica comigo, porque eu tenho certeza absoluta que vem muito mais conteúdo por aí, tá certo? Eu até te peço perdão muitas vezes pela escassez de vídeos, ou a demora de postar mais, muitas vezes a gente fica com essa dificuldade, mas que Deus te abençoe, tá? Isso aqui é mais como uma aula mesmo, por isso que o vídeo é gigante, porque é mais uma aula mesmo, né? O conteúdo do YouTube ele é muito restrito a quem quer aprender, principalmente eu que tenho um conteúdo educacional, então é muito restrito para quem quer aprender, para quem quer crescer, para quem quer verdadeiramente avançar. Então se esse conteúdo foi interessante para você, compartilha com alguém essa aula e que Deus te abençoe muito. Valeu e um grande abraço.